2020 foi o ano da pandemia, 2021 foi o ano do quê, Varela? Resiliência. Boa, Demorei boa, tanto. boa, boa. Acho que essa palavra resume bem o que foi o ano de 2021. Sim. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu nesse ano super turbulento que a gente passou e algumas perspectivas que a gente tem para 2022. Fica até o final aí com a gente, hein? E para quem não se inscreveu ainda no nosso podcast, é só acessar lá os canais de streaming, também se inscrever no YouTube, curtir tudo que tiver que curtir, tiver forma para clicar lá, vocês clicam e compartilhem com seus amigos, famílias, enfim, cachorro e tudo mais. Galera, se o episódio tá bom, confia, já deixa o like aí e vamos com tudo, porque 2021 começou com uma perspectiva positiva, né? Foi um ano de... Era para ser um ano de lutas e de glórias, né? Foi mais de luta do que a gente de estava glória. saindo de uma pandemia com vacina já liberada, já começando a vacinação no mundo todo. Aqui demorou um pouquinho, né? Sim, mas enfim, a gente começou o ano muito, muito positivo e a verdade é que tiveram muitas coisinhas acontecendo ao longo do ano, né? Na verdade, o mercado tinha voltado aos 100 mil pontos, né? A gente já estava com uma perspectiva boa, algumas ações já tinham voltado aos patamares pré-pandemia, né? Sim. Só que alguma coisa se perdeu no meio do caminho, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre fatos relevantes que aconteceram ao longo de 2021, vamos comentar um pouquinho sobre eles. Começando pela intervenção da Petrobras. Eu queria que você comentasse um pouquinho uma perspectiva econômica do que aconteceu quando resolveram fazer uma intervenção na Petrobras ali de leve. Na verdade, qualquer intervenção em estatal é visto como algo ruim, né? Ainda mais quando essa estatal está listada na Bolsa de Valores, né? Não foi a primeira vez que o governo interferiu na Petrobras, já tivemos desde o governo Lula, Dilma, enfim, né? E essa vez não foi diferente, né? Basicamente porque o preço de gasolina é algo que realmente mexe com o voto, né? Eu acho não é só Brasil, França, Argentina, a gente vê a galera protestando muito quando acontece um aumento de 10 centavos na gasolina, né? E o preço da gasolina começou a subir. 10 centavos. Tipo assim, a gente achava que era... Então, é engraçado como a gente muda de perspectiva, né? Eu lembro no começo do ano a gente falando, nossa, tá R$5 a gasolina, que absurdo! Sabe o que é engraçado? Eu tinha um casinho, aí eu passava no posto, 2012, 13, gasolina Podium, R$3,50. Falei, que nunca que eu vou colocar gasolina de R$3,50. Tô botando isso no álcool, e olha lá, nem álcool mais, não tá dando. Não, hoje aqui em Goiás a gente tá com o quê? Gasolina 7,20, 7,15. 7 quando barato, né? E álcool a 5, quase 6, né? 5 e pouco, 5,50, acho que é algo assim. E sem sombra de dúvida isso afetou a popularidade do Bolsonaro. Sim, isso aí, cara, gasolina, um exemplo que também ia mexer com o voto também foi na época da Dilma, né? Quando a Dilma congelou o preço ali da gasolina, né? E a gente sofre hoje em consequências disso. Essa bucha não é somente do Bolsonaro, já é algo que vem lá de trás. Tá só acumulando. Só acumulando, infelizmente explodiu na mão dele. Mas isso afeta a popularidade de qualquer presidente, né? Tanto que houve uma troca de gestão, né? No comando da Petrobras. Só que, cara, isso não muda nada trocar o presidente, né? O que a gente vai mostrar mais para frente, a questão de inflação e tudo mais, por que a gasolina subiu, né? Sim. E nessa vez, as ações da Petrobras caíram 20%, algo que é totalmente natural quando há uma intervenção política, né? O mercado odeia intervenções, né? Isso fica... Na época, eu lembro quando o Bolsonaro fez isso, o pessoal falou que o Bolsonaro dilmou, né? Foi quando a Dilma também interferiu na época, não só da gasolina, como também da energia elétrica na época também. Enfim, as ações caíram 20%, foi uma bela oportunidade para quem quis entrar. Quem entrou está com lucro... E recuperou bem, né? Foi R$14, né? A ação caiu. A gente está 28, 29, quando a gente viu esse vídeo, não sei direito, não acompanhei mais. Mas é isso. Sim. Outro fato relevante que aconteceu, e assim, eu particularmente fui pego de surpresa, não esperava, sendo bem sincero, independente de questões aí técnicas, jurídicas ou até mesmo políticas. Você é advogado. Advogado, né? Mas não essa porra, nem vai estar suspenso há 10 anos. Nem advogado entende o que está acontecendo hoje. Cara, elegibilidade do Lula. Como assim? Assim, só uma pausa, tá, galera? O que a gente está falando aqui é sobre a época que aconteceu, independente de tá certo ou tá errado. Vamos falar a verdade.
a gente não esperava. Sim, na verdade, o pessoal gosta muito de dizer que no Brasil até o passado é incerto, né? Então a gente nunca esperava isso, mas tinha que ter uma ponta de que poderia acontecer. Brasil, cara, você tem que esperar qualquer coisa, né? Então isso talvez teria lá opções que podem dar errado. Tinha que ter essa opção lá. E o pessoal ignorou totalmente isso, né? Porque a gente tá numa perspectiva boa, né? E quando isso aconteceu, enfim. O que o estrangeiro chama aqui de risco Brasil, né? Esse é o risco Brasil. Você não sabe o que pode acontecer. Qualquer hora é uma surpresa. Até o que você fez aqui do 1 ano atrás pode mudar. Você não muito louco, porque quando você para pensar, quando teve lá atrás, em 2020 ainda, a treta do Bolsonaro... Muitos anos atrás. Quase 2 anos já. A treta do Bolsonaro com o Moro, quando eles ainda eram da mesma chapa lá no governo. E aí, cara, parece que foi assim... Sim. Uma porrada atrás da outra. Saiu o Moro, treta no Ministério da Saúde, chega esse ano... Quando a gente achou que ia resolver, que ia assim, ter uma continuidade dessa bomba. E não só o Lula, né? E vamos falar a grande verdade. A gente não sabe o resultado do ano que vem, não tem como a gente prever como é que vão ser as eleições, mas ele é um potencial candidato. Pelo menos para o segundo turno ele tem grande chance de ir. Com toda certeza, se ele candidatar... Tem grande chance de ir. Se ele candidatar. E vem a hipocrisia também, né, Felipe? Geraldo Alckmin como possível vice... Ele ali foi hipocrisia. Eu tô te falando que até o passado é incerto. Você pega as revistas antigamente da Veja, ele era considerado um contra-PT. Sim. Que ele não se alinharia com bandidos. Hoje está aí, hipócrita do caramba. Mas enfim, né? Com a baixa popularidade do Bolsonaro por causa de todas essas questões, veio essa questão do Lula, né? Só que tem uma curiosidade. Quando veio a possibilidade de elegibilidade do Lula, estava todo mundo achando que ia ser um caos no mercado financeiro e o mercado não reagiu mal, não. Na verdade, o mercado ele já foi precificando há algum tempo já. Ele pode ter caído alguma coisa, mas não foi aquela coisa que pegou todo mundo de surpresa. Porque já era assim. Mas eu digo mais, eu conversei desde aquela época até hoje com muitas pessoas da Faria Lima e o que eu mais ouço esquece opinião política, esquece opinião ideológica, vamos olhar puramente para o mercado. O Lula não foi ruim para o mercado no período que ele estava como presidente. Porque o discurso dele é um, mas a ação dele é outra. Né? Quando ele entrou, a primeira vez, o mercado caiu. E aí ele foi mudando o discurso, foi vendo que o buraco é um pouco mais embaixo. Não só o discurso, né? Os atos dele na época de governo foram bem contrários ao que ele pregou na época da eleição. Hoje eu não gosto de dizer, daqui a um ano o Lula foi eleito, o dólar vai para R$7. Não dá para saber. Eu não falo nada. O dólar pode ir para R$4,90, não sei. Não sei, não vou arriscar, não vou se pegar a vida depois jogar aqui. Tipo assim, tweets que envelheceram mal, eu não vou. Não, o que eu acho mais incrível é que isso veio no pior momento possível para o Bolsonaro, né? Sim. Ele tava com a popularidade lá embaixo, aí veio o Lula ainda assim. O bicho azarado. Tanto que ele mudou, eu lembro, ele mudando de discurso de vacina. Sim, começou. No dia seguinte, primeira coisa que o Lula falou foi: tem que vacinar, não sei o que, não sei o que. O Bolsonaro lançou o Capitão Gotinha, né? Com a vacina é nossa arma. A vacina é nossa arma. Você poderia colocar no vídeo essa imagem, isso é sensacional, nossa cara. Senhora. Cara, e aí com isso ele apelou? Ele apelou para o populismo, né? E o que dá voto? De repente o governo dele virou um governo populista da noite pro dia, né? O Paulo Guedes teve que se rebolar. Cara, pior que é mesmo. Isso ninguém esperava, que ele fosse assumir um governo populista nos últimos anos. O que ele fez? De humor. Praticamente. Tem até uns memes que ele tá transformando na Dilma, assim, cara, tem altos memes sobre isso. Ele de humor. E como que ele fez isso, né? Ele fez isso estendendo o auxílio emergencial, né? Porque o que dá voto também é o quê? É ajudas, né? Sim. Não humanitárias, ajudas sociais, né? Porque até junho era para acabar isso, eu acho, se eu não me engano. Uhum. E aí estourou esse negócio do Lula, e aí ele deu continuidade ao programa. E aí que começou a derrocada do nosso Ibovespa, a inflação já estava subindo e piorou mais ainda, né? Por que isso acontece, né? O Lula e o Bolsonaro expulsam algo que não agrada investidores, que é o populismo mesmo, né? E toda essa turbulência afeta o mercado. Se eu continuo um auxílio social, eu tenho que tirar de algum lugar, né? E onde que ele fez isso? Ele fez isso através do PEC dos precatórios, né? Precatório, basicamente, é uma dívida estadual, federal, né, que vai ser paga daqui a anos, né? Minha avó tem, todo mundo sabe alguém que tem um precatório.
e houve talvez um possível calote nesses precatórios. Não? Teve essa sugestão na época, né? Você lembra que o Paulo Guedes falou isso, talvez, e o mercado desabou mais ainda, né? Então, um possível calote, isso já afeta muito o mercado como um todo, né? E com isso, fez essa manobra fiscal para poder dar continuidade ao auxílio emergencial, né? E como a gente sabe, foi um podcast que a gente gravou, foi o segundo, terceiro episódio, mais dinheiro na economia afeta também a inflação, que é o que a gente vai falar mais para frente. O que a gente está hoje sofrendo, claro, é questão da Covid, né, que a gente não está errado, injetar dinheiro na economia, é algo que tem que ser feito mesmo, só que as políticas depois disso foram terríveis, né? Como foi conduzido, na verdade, foi terrível, né? Sim, sim. Mas antes de a gente falar isso, você quer falar sobre mais alguma coisa? Ah, e nesse meio do caminho, né? O que tem nesse meio do caminho também? Cara, o cara foi lanchado de um jeito. Bolsonaro ele tem que ser benzido, cara, porque, tipo, velho, só foi bomba pro cara. Primeiro ano foi até bonitinho, foi até arrumadinho. No segundo ano, cara, a mandíbula foi forte pro cara. Putz, veio o quê? O que veio no meio dessa bagunça toda? Teve a crise hídrica também, né? A crise hídrica. Que, na verdade, não aconteceu, né? Porque choveu para um... Choveu para um caralho. Tinha-se uma expectativa de que ela ia vir muito forte, porque estava com escassez de chuva. Demorou, na verdade, para vir a época de chuvas, né? A verdade é que a mudança climática aí, pelo menos aqui em Goiás e São Paulo, que são as cidades que eu fico mais presente, cada ano que passa você sente mais ela. Aqui em Goiás, especificamente, a região que a gente planta muito, geralmente agosto e setembro, era o finalzinho do mês da seca. Eu lembro que meu aniversário é dia 6 de setembro. Cara, quase o aniversário meu, se não tava chovendo, chovia dias depois, e aí começava a temporada de chuva. A gente ficou sem chuva até outubro. Cara, foi um calor. Até outubro. Cara, o pessoal que fala assim, adora o calor, é porque não mora aqui nos últimos 3 meses, que é setembro, agosto. Você vê se vai gostar. Vem cá, sequinho igual Dubai, igualzinho Dubai, só não tem dinheiro. Cara, tanto que lá. Justo. Mas tem, mas não tem tanto. Mas acabou que isso não aconteceu, né? Choveu muito. Ele estava até comentando, em novembro, de 30 dias de novembro, que em Goiânia choveu 20 e poucos dias. Todo dia estava chovendo, tá chovendo agora. Né? Dezembro só choveu, né? Então, a gente sabe também que em outros locais da região choveram pra caramba, então isso acabou que não veio. Você lembra anos 2000? Grande, né? Anos 2000 teve. Do apagão, que a gente fez racionamento, tomava banho em 5 minutos. Lembro demais. Lembra disso? Eu lembro também, acho que foi o ano que eu mudei para São Paulo, foi 14 ou 15, que também teve um problema mais sério. A gente achou que ia vir, não veio, tanto que as empresas de energia na Bolsa deram uma ressaquinha na época que começou a sair essa história de crise hídrica, recuperou tudo, inclusive boa parte delas são as empresas que estão com o melhor resultado. E acaba que energia elétrica ela se atualiza o preço todo ano, né? Então o lucro da empresa ele é atualizado todo ano pelo IPCA, acho que IPCA, não vou lembrar. Então, cara, é um lucro recorrente que você tem e todo ano é atualizado por um índice, né? Então, isso é bem... empresas boas, né? Empresas perenes que falam. Tem muita coisa boa. Tem empresa boa nesse mercado. E a gente não pode deixar de falar. Foi um mal de todos os períodos desse ano 2021, que foi a inflação, sem sombra de dúvida. Um dos maiores protagonistas, na verdade, né? Esse foi o ano de inflação medida pelo IPCA que atingiu níveis, pelo menos até nos últimos 15 anos, né? 10, 15 anos, níveis históricos mensais, né? Desde que a gente está estável como economia. Desde que está na economia, né? E isso se deu por alguns motivos que, cara, não é difícil você perceber o que aconteceu, né? Eu numerei 3 aqui que a gente colocou, né? Mas basicamente redução do ritmo de produção, né? Da economia perante a pandemia, só que a demanda explodiu, né? Algo que talvez se acontecer futuramente, a gente já fica com uma possível pandemia novamente, um lockdown, a gente sabe que vai acontecer, mas quando aconteceu, a gente nunca imaginou que a demanda ia crescer de um tamanho surreal, né? Amazon, Mercado Livre vendendo pra caramba, enfim. Foi algo que era simples de pensar, mas ninguém pensou, né? E realmente a oferta não foi suficiente para cobrir a demanda, que é um princípio básico da economia, né? Sim. Quer falar outra coisa? Outro motivo? Só um detalhe, isso daí é uma das razões que está tendo inflação no mundo todo, tá? É importante falar. Sobre inflação aqui, é um problema hoje global, no Brasil maior do que em alguns lugares. Porque o Brasil é uma economia fraca, né?
Mas enfim. Você tem aquele... Mas Estados Unidos, Canadá. Eu tenho um amigo que, inclusive, está aqui esses dias do Canadá e ele fala que o povo está desesperado, porque lá agora vai ter inflação de 4% ao ano. Eles não sabem o que fazer com inflação de 4%, então estão com receio de aumentar o desemprego lá. Que nem aquele post Não é que teve... que, mas... Como é que foi aquele post no Twitter? A variação no Brasil foi menor que nos países estrangeiros. Inflação na Europa de 1 para 3, Estados Unidos de 2 para 4, Brasil de 2 para 15, só que a variação foi menor. Porque, cara, de 1 para 4% é 400%, cara. Então, realmente, 400% é do Brasil, cara. Você tá entendendo? A inflação é muito alta. Então, tipo, cara, foi ridículo esse post. E assim, a gente ri porque não é legal, mas aqui pra gente é comum conviver com a inflação, Sim. né? Enquanto para os gringos aí é um negócio de outro mundo. Enfim. Tá aí um nicho de mercado. Grava um post no Instagram lá fora, quer aprender como é que vive com inflação? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Sweep up, né? Sim. Enfim, mas foi a questão do dólar, né, Felipe? Também afetou, né? E eu acho que afeta mais em países que dependem de uma... É uma economia que depende do dólar, da variação do dólar, que afeta muito aqui, né? Então, muitas commodities são precificadas da moeda americana, exporta muito. E, claro, eu sou um produtor rural, eu sou um produtor de alguma coisa. Obviamente, eu prefiro mandar para o mercado lá fora porque eu vou ganhar em dólar. Isso é princípio básico de economia, né? Então, tem uma curiosidade aqui no Brasil que, óbvio, não é em todos os ramos, mas aqui no agro a gente sente muito a galera até comemorar quando o dólar aumenta. Sim. Porque ele já viu, eu tô ganhando mais dinheiro. Sim. Justo. Mal sabe. Então, mas se você for parar para pensar com a cabeça do produtor, ele comprou para plantar, sei lá, X meses atrás com o dólar a um valor e está vendendo agora com o dólar a outro. Então, no caso dele... Ele travou o preço lá atrás. Esses realmente estão ganhando dinheiro. Agora, o produtor que está acostumado a vender com o câmbio travado, se deu mal, né? Eu conheço gente demais que travou o preço da soja em, sei lá, como é que estava, 89 reais, dólares, sei lá, e o negócio foi para 200 e tanto. Eu sei de muito produtor que rompeu o contrato, pagou a multa para fazer outro contrato e receber mais. Porque não viu que o prejuízo ia ser... Do tanto que teve um aumento de câmbio agora. Foi absurdo, foi absurdo. E vou falar. Não, é algo que eu acho que, assim, a gente está vindo de 2021, né? Um ano bem turbulento. Você acha que período de eleições vai ser mais tranquilo o câmbio? Confia que vai ser sim. Cara, eu tenho quase certeza, talvez, que o dólar o dólar já bateu os R$6, né? Nas casas de câmbio, né? Sim. Então, acho que talvez essa questão aumente, fique mais constante esse preço de R$6. A grande verdade é que não dá para a gente acertar o preço do dólar. A gente já falou bastante sobre isso. Mas inclusive, no episódio 3, a gente fala sobre dolarização. Quem não vê ainda, corre lá para ver. Muito bom aquele episódio. Ficou bom. Mas, enfim, se 2021 foi um ano turbulento de câmbio e inflação, aguenta aí, 2022 não deve ser muito diferente. Na verdade é o seguinte, 2020 foi só pandemia, 2021 teve pandemia e inflação, 2022 tem pandemia, inflação, eleição, e para descansar um pouquinho no final do ano tem a Copinha do Mundo, que ninguém é de ferro, né? Mas estão esses três pilares, né? Que o mercado... Eu não sei se o mercado vai cair ou não, mas vai trazer muita volatilidade. Sem sombra de dúvida. Acho que vai ser um dos anos mais voláteis que a gente vai estressantes, cara. O que vai ter de família rachando por causa de pandemia não, por causa de política nos almoços de família. Natal, com certeza vai ter briga, isso eu te garanto, enfim. Cara, se prepara porque realmente vai ser algo... Vai ser canseiro. E no terceiro, né? Na verdade, só continuou no aumento do dólar, também teve a gasolina, né? Porque a gasolina, o barril de petróleo é cotado em dólar. Sim. E como a Petrobras segue uma política internacional, para não Dilmar, de 2012, 2013, a Dilma seguiu o preço do dólar, ela interrompeu isso e manteve um preço constante, a questão da gasolina é aumentar também por questão do dólar, por questão do barril de petróleo que é cotado em dólar. Tanto que em 2020, você lembra que o barril do petróleo chegou a ficar negativo, você lembra? Então, até para a galera entender, um dos motivos que o preço da gasolina aqui ele é afetado, como você estava falando, não só pela inflação, pelo dólar também, e aí por isso ele está proporcionalmente um aumento muito maior que a maioria dos produtos. Sim. Porque ele é afetado pelos dois. Os dois. E aí a cadeia de produção é maior, cara, porque navio precisa de, sei lá, combustível. Avião para carregar os negócios precisa de querosene que derivado do combustível. O caminhão precisa de combustível. Plástico, tava faltando
garrafa PET, que vem, acho que do petrolato, sei lá que é o... Enfim, toda a cadeia de produção que é afetada pelo petróleo. Com um plus, ainda mais, daquela questão ESG. O mundo precisa ser sustentável. Só que, cara, tá, o mundo precisa ser sustentável, mas você não criou ainda coisas para poder substituir em cadeia o petróleo. Então, isso também afeta o preço do petróleo. Sim. Tanto que chega a ser ridículo o Biden, em agosto, com toda a política ESG dele, querer que os produtores de petróleo aumentassem a produção de petróleo. Porque não está dando conta da demanda. Qualquer coisa ridícula. E ainda tem outro detalhe aí que com certeza afetou a inflação e a gente vai continuar pagando o preço disso por um bom tempo. Por isso que, se a gente for analisar, 2021 foi um ano que a gente pagou um pouco o preço das decisões e dos acontecimentos que a gente não tinha muito o que fazer em 2020. Em 2022 a gente vai pegar o acumulado de 2020 mais o que foi feito em 2021, que foi essa injeção de liquidez na economia, né? Essa impressão global, de dinheiro, né? Desenfreada e auxílio emergencial e toma dinheiro aí porque tem que comer. Cara, eu entendo toda a parte que social. Não tinha o que ser feito, mas eu acho que talvez o governo, por questões populistas, né, muito provocado, eu acredito, pela mudança do cenário político aí, com a volta do Lula, deixou o auxílio emergencial mais tempo do que talvez deixaria em outro cenário, né? Sim. Isso é inegável. Cara, mas eu era um crítico sobre essa questão do auxílio emergencial. Teve uma reportagem, realmente, pessoas que estavam... Não, tem que fazer, tem que fazer. Cara, realmente precisa fazer, mas tinha que ser feito de alguma forma que... Não sei. Que, cara, realmente foi uma coisa que tá sendo muito feio o que tá acontecendo. Foi meio que irresponsável. O governo, ele falou, precisa, vai lá e dá. Calma, tudo bem. Sim. Ok, é importante, tem que ser feito. Mas ninguém teve preocupação de como a gente vai pagar essa conta, né? E outra, isso também foi atrelado à questão do Banco Central de ter colocado uma taxa de juros tão baixa que a estrutura econômica, cambial, fiscal, Brasil não suportava. Não aguentou, né? Não aguentou. E tentou, em 2020, a gente estava no começo do ano, 2021. Começo do ano, a taxa de juros ainda estava baixa. E soltou mais para baixo para poder incentivar o consumo. Tava 3, 2, 2, alguma coisa ainda no começo do ano. Foi isso, não foi? E agora, tá terminando o ano aí com 9 já? 9,25. 9 ponto alguma coisa. E a previsão já começar o ano que vem, próximo dos 10. Dos 2 dígitos. Acho que é fevereiro, né? O que acontece? A taxa de juros foi ainda reduzida ainda mais na época da pandemia para poder incentivar o consumo. Só que, cara, o Banco Central se perdeu totalmente, a inflação disparou. Como que eu tenho uma inflação alta com uma taxa de juros baixa? Então, eu preciso corrigir isso. Aí foi, cara, a gente começou em janeiro a 2%, estamos terminando aqui em 12 meses a, né, que com 9,25%. Tipo assim, você pega toda a questão histórica do Brasil de taxa de juros alta, nunca foi tão rápido. Foi muito rápido. E aí, assim, e ainda vai ter que aumentar mais para poder equilibrar. Não tem o que fazer. Agora, assim, não tem como a gente não falar, estamos falando aí de aumento de Selic. E a galera que em 2020, 2021, no comecinho, nossa, juros baixos, isso nunca aconteceu no Brasil, vou pegar contrato de financiamento. Meu amigo, vou te falar, desde o ano passado, eu tenho vários amigos que têm costume de investir em imóvel, que casados, recém-casados. Pega, cara, tá na hora de você comprar, tá na hora de você comprar. E eu falo, calma, respira, calma, não vai na empolgação, faz conta. E eu dei uma dica, que acho que os 6 amigos da minha, são mais próximos meus, que compraram imóveis nesse período, só um seguiu. Pegar taxa de juros pré-fixada sem indexação, que é difícil encontrar, mas existe. Conseguiu. Tá tranquilo. E ele ainda foi, no dia que ele assinou, mandou um áudio para mim, falando, pô, cara, tô fazendo só porque eu confio na sua opinião. Porque eu lembro que tava, eu acho que algo em torno de 9% ao ano de juros. E mais IPCA, não é? Não, 9% pré-fixado já. Só que a outra oportunidade era IPCA mais 4. E o IPCA, calma que piora? O IPCA tava, acho que 3%. Foi 4, 3, 4%, comecinho do ano. Então, tava baixo. E aí, o que ele me falou? Pô, cara, aqui, ó, tô pegando, IPCA tá 4,
vou pegar aqui mais 4, vai dar 8, e eu tô fechando 9, tô fechando mais caro. Hoje ele é o único que me ligou para agradecer, os outros nem me ligam. Os caras, eles não te ligam, eles estão preocupados com o que vai pagar. Tem dinheiro nem para pagar o pegar o celular. Nossa! Sem contar o Pronamp, né? Teve o Pronamp também, que muito empresário pegou o Pronamp, uma taxa de juros, uma taxa, um prémio poder incentivar as empresas e ó. Agora vem a atualização. Agora vem a atualização. Cara, o que você precisa entender é o seguinte: quando lançou esse plano, né? Você já tinha que ter desconfiado. Cara, tá muito barato. O banco não faz isso. Você já tinha que ter entendido que era possível que a taxa de juros ia subir. Só que, claro, você imaginaria que a taxa de juros ia subir. Só que eu não sabia que um ano a taxa de juros subia desse jeito. Mas você já tinha que ter a noção do que poderia acontecer. E seu amigo se deu bem por causa disso. Deu bem. Pagou o jantar? Pagou uma taxa, uma garrafa de vinho, né? Não, inclusive fica aí a sugestão, tá? Tô aceitando, não vou citar não, pra você não ficar constrangido, mas... E aí, meu amigo? Me chama, Marcos. Vamos falar agora de acupuntura, que você estava falando? Na acupuntura ou cartão fidelidade, né? Será que a galera ganha milhas? Acho que na 10ª vacinação você ganha torradeira. Mas o pior, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas tem que comentar. Demorou, hein? Demorou dar muito. Uma acelerada aqui. Demorou muito. E a população e a economia pagou e está pagando caro por conta dessa demora do governo de agir, né? Por birrinha, né? Por birrinha. Precisou ter... Apareceu o Lula ali para poder dar uma acelerada no esquema, infelizmente. Vou falar que eu já me arrependi de ter falado. Se o Lula tivesse se tornado elegível em 2020... A vacina tinha saído. A gente já estava todo mundo vacinado ainda no primeiro semestre. Eu estava na 7ª vacina e quase ganhando a torradeira já. Meu amigo já tinha até aberto uma empresa de vacinação no Brasil. Justo. Para ganhar dinheiro. Justo, não, te garanto isso. Mas graças a Deus deu certo. O importante é que deu certo, vacinamos. Sim, vacinação. Se a gente for pegar, graças ao SUS, né? Isso a gente tem que exaltar. Que não é mérito do governo atual, enfim, é mérito dos brasileiros como um todo. Quando chegou a vacina, o negócio foi rápido e foi o que a gente precisava. A gente agora falta só a última fase, né? Posso criar uma polêmica aqui? Graças ao SUS é o capitalismo, né? Comunista. Que sim, é os dois. Então, graças ao SUS sozinho, né? Não, o SUS é a máquina de distribuição de vacina, né? Ele é exemplo. Países vêm aqui estudar o modelo de distribuição é absurdo. A reportagem passada, o cara vacinando na puta que pariu, lá no meio do mato, pegando balsa, os caras indo lá. Eu falei, porra, o negócio é surreal. Funciona mesmo. E agora e a máscara, Varela? Quando é que a gente tira essa máscara? Eu acho que eu acho que a galera tá esperando dar janeiro, só para falar, virou o ano, agora é ano novo. Mas, não, porque não tem lógica. A equipe científica já foi aprovado carnaval. Estudos científicos. Já foi aprovado que carnaval... Cientistas indicam que... Tá tranquilo. Entendi. Ou seja, março... Será que vai ter carnaval? Vai. Primeira previsão do ano, você acha que vai ter carnaval? Cara, eu acho que vai ter sim, infelizmente. Não era certo fazer, porque a gente estava vivendo esse período ainda, mas com certeza vai ter. Só que aí, se tiver carnaval... Eu não sei, sinceramente. Só que aí vem um choque, né? Tipo assim, vai ter carnaval. Porque até o ano novo a gente tá assim, tem, não tem, vai ter, não vai, onde será que... Justo. Mas aí, tipo assim, eu queria levantar essa questão. Vai ter o carnaval de rua. E aí, como que vai ter um passaporte de vacinação? Pois é, aí que eu entro, aí que eu falo, que eu acho que a gente está vivendo um momento lógico, gente. Tem motivos para ainda estarem com as regras como estão, mas eu acho que um pouco hipócrita em dezembro, com regra de uso de máscara, vamos dizer que na nossa região, independente se é local aberto ou não, tem que estar de máscara, e vai poder ter Réveillon. Hipocrisia. Né? Ou pode ou não pode. Ou ter o carnaval e... Mas aí, ó, primeira previsão para 2022, vai acabar esse negócio de máscara. Cara, meu sonho, acho que todo mundo rodando a máscara e tacando fogo, não aguento mais isso, cara. Pra mim, o pior era a academia, cara. Nossa, academia. Ó, a barba, fica pegando, tanto que está agoniado. Mas foi importante. Foi bom. Ajudou. Graças a Deus, ele reduziu, né, muito provavelmente, a questão do spread the virus, né? Sim. E com a questão da vacinação, né, acelerada, isso também ajudou a questão da máxima do Ibovespa em junho, né? A gente só falou tragédia aqui, mas isso foi bom na época, porque o Ibovespa atingiu a máxima histórica, né, de 130 mil pontos, né, que a gente... Só que, com tudo, todavia...
com tudo que a gente falou aqui no podcast. Enfim, a gente voltou a patamares início de 2020, né? 100 mil pontos, eu acho. Cento e poucos mil, 100 e poucos mil pontos, né? E eu acho que essa questão não vai aumentar. Assim, eu não acredito que a gente possa. Inclusive, estou devendo um almoço, eu fiz uma aposta tão sem jeito que o Bovespa ia bater 140 mil pontos no final do ano, de dezembro. Estou devendo um almoço para o Pedro, inclusive, não sei se ele me escuta, mas estou devendo esse almoço. Eu fiquei muito patriota em junho. Falei, aqui, ó, 140, mas, cara. Agora vai! Só lasquei. Mas, enfim, eu acredito que esse cenário não venha a melhorar no próximo ano. Entendi. Eu acho que por questões de volatilidade mesmo. Vai não atingir somente uma alta e ficar lá em cima. Vai ser muito... vai ser um ano de volatilidade, isso é indiscutível. Até porque também hoje a gente está vivendo tipo 102, 104 mil pontos. A minha preocupação é que lá fora, ainda nos Estados Unidos, não houve uma correção, né? Inclusive, tem até que falar isso, né? A questão da redução do incentivo, que a gente chama de tapering, né? Que é injetar dinheiro na economia que os Estados Unidos estão fazendo. Eles vão retirar esse incentivo, né? Tanto porque a bolsa lá fora subiu muito, porque a galera pegava o dinheiro e comprava a ação, né? Vai acontecer uma redução disso, né? Redução do incentivo monetário social que os Estados Unidos faziam, né? Entregar um cheque, os caras entregavam cheque nos correios, você recebia cheque. Eu tenho amigos que são americanos, é um cheque de $2.000 na sua casa. Amigo meu que é brasileiro, fez faculdade lá fora 6 meses, recebendo cheque aqui no Brasil de $1.500. Então, foi um incentivo para poder continuar a economia. Se as pessoas pegavam parte do dinheiro e colocavam na bolsa. Vai acontecer essa redução, e o meu medo é quando eles corrigir essa bolsa lá fora. Porque aqui está muito baixo, sem a correção lá fora. Pior que é verdade. E digo mais, além de ter que ficar esperto com isso, eu acho que eu vou tirar tudo que eu tenho de SP500, cara. Alocar temporariamente, é verdade. Ou colocar algo que seja dolarizado, na questão Brasil, porque, claro, que vai corrigir aqui. Porque quando eu falo tirar o que eu tenho de SP500, é porque eu tenho um fundo que é como se fosse um ETF da administração baixa, que ele replica o índice. Se você for olhar para o índice, ele vai se corrigir. Sim. Independente da empresa, o índice vai se corrigir. Ou acontecer um choque, por exemplo, não estou falando que vai acontecer, mas, sei lá, acontece um problema lá nos Estados Unidos. Se corrigir muito lá fora, aqui a gente já está no 104, cara. Aqui vai sentir tipo, 2 vezes mais. Essa é a minha preocupação. É que a gente não tem ainda uma economia forte o suficiente para oscilações lá fora não afetarem aqui. Aqui é o dobro, né? Cara, falando de alta histórica, não tem como a gente não falar de uma alta que ainda não corrigiu igual o Ibovespa corrigiu. Na verdade, ele corrigiu o que o Ibovespa nunca corrigiu, né? Na verdade. Não, na verdade corrigiu, né? A pandemia foi quase 50% de queda, né? A gente tá falando, lógico, de criptomoeda, né? Quando a gente chegou ali no período de março, o que aconteceu? A pandemia veio, Bitcoin, criptomoedas atingiram a mínima histórica em março, né? Tudo no mercado atingiu a mínima histórica, né? Porque foi um panic sell, né? Um pânico de venda generalizado para poder ter dinheiro em caixa. Né? O pessoal fala, Bitcoin morreu, acabou o Bitcoin, a Bitcoin é para proteção e tudo mais, esses períodos. O Bitcoin teve uma guinada tão forte de março, que estava $3.000 para agora, chegou até março do ano que vem, um ano, né? Subiu de $3.000 para $60.000, né? Posso estar enganado. Enfim, foi uma alta muito forte, né? O pessoal ficou encantado com isso, né? Só que, como tudo que sobe muito, no patamar que subiu, houve uma correção muito forte, né? E isso teve alguns acontecimentos por causa disso. A primeira questão foi, claro, que em maio, né, a China proibiu, né? A China já persegue o Bitcoin e as criptomoedas há muito tempo, né? Mas teve uma perseguição das criptomoedas, banimento das criptomoedas, mas tudo bem, a China já fez isso, ok, não afeta tanto. Mas o que aconteceu também? Tweets do Elon Musk, né? Segunda-feira, ele tipo Brasil, segunda-feira, vou aceitar cripto, né? O negócio ainda foi muito alto ainda. E aí teve o que a gente sempre chama de FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, né? Que é o medo de ficar de fora, né? O Elon Musk falou que as criptos iam ser aceitas nos carros, né? Comprar os carros da Tesla. 15 dias depois, parece que ele parou para sentar e estudar, ouviu alguém buzinando no ouvido dele que as criptos consomem muita energia, né? Foi, inclusive, um episódio do Tim falando qual que é a diferença do consumo de energia, enfim. E aí, realmente, cara, afundou. E aí, juntou
O Fear of Missing Out, a galera comprando demais. Para não ficar de fora. Ficar de fora. Enfim, rentabilidades absurdas, né? Ethereum subiu aí quantos 1000%? Tá falando de 1000%, 2000%, nego pegando R$ 1.000, transformando em 20 mil em questão assim, de pouco tempo. Né? A gente ficou rica com isso, a gente conhece. Ainda teve gente que comprou lá atrás e viu essa alta histórica e os bobos querendo comprar agora, ó, uma oportunidade, amigo. E aí foi venda, 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 foi criando medo no mercado, Bitcoin caiu ali seus 40%, 50%, tem outros que caíram 90%. Então foi um período bem tenso nesses 3 meses de mercado cripto. Só que como tudo, nem tudo são flores, não, eu falei errado. Mas quem segura essa questão, né, assim, sabe que é uma correção de mercado, sabe que tudo que cai, que tem fundamento, pode voltar, que foi somente um pânico no mercado, foi lá e comprou mais, e o Bitcoin ultrapassou a máxima histórica de maio, subiu um pouco mais, chegando a quase $70 mil. Basicamente, falando em real, ele custava R$ 15 mil em março do ano passado, e ele foi para R$ 400 mil um ano depois. Uma diferençazinha, né? Não vou nem fazer conta de cabeça de porcentagem para não errar, eu sou ruim nessas contas. Mas, cara... Eu acho que outra coisa que ficou muito marcado, outra coisa que ficou muito marcado com relação ao mercado de criptos foi o amadurecimento como um todo do mercado com relação a esse ativo, né? Sim. A gente teve no Brasil, já tinha iniciativas, já tinha fundos, mas a gente teve o lançamento de um ETF aqui, inclusive. Primeiro que os Estados Unidos. Antes dos Estados Unidos. E detalhe, o índice foi criado por uma parceria entre uma empresa brasileira, uma asset brasileira, com a Nasdaq, né? Eu acho que foi. Nasdaq Crypto. Tanto que o nome do fundo é Nasdaq Crypto Index. É isso. E a gente foi um dos primeiros do mundo a ter acesso no mercado tradicional a investimentos em criptomoedas. E aí eu acho que eu particularmente estava esperando acontecer desde que eu comecei a estudar um pouco mais desse mercado em 2015, 2016, que era ver que, pelo menos na minha opinião, tá, galera, é um caminho meio que sem volta. A gente agora pode ter mudança de moeda, hoje a referência é Bitcoin, Ethereum são as duas maiores. Pode ser que daqui a pouco elas não existam e que venham outras? Pode, só que eu acho que esse mercado de cripto não tem mais volta. Eu acho que a gente atingiu um valor de... Eu postei até no meu Instagram questão de volume, né? A gente tá falando de trilhão já, cara. Então, para poder voltar atrás, muita gente vai quebrar, muita coisa já tá ligada. O mercado está em amadurecimento ainda, né? Acho que isso é um fato. Mas esse ano foi um ano que, para mim, ficou muito claro que não tem mais volta. E a aprovação da ETF nos Estados Unidos desse tipo de mercado foi assim, a assinatura que realmente é isso mesmo e bola para frente. E segue o baile. E foi um motivo porque as criptos subiram depois de 3 meses, né? Realmente foi, tipo assim, o governo, a maior economia do mundo, a maior bolsa do mundo, reconhecendo que ele pode ser um ativo de investimento, né? Então, isso fez com que o mercado voltasse a patamares de alta. E eu acho que isso, inclusive, foi o que deixou meio que o terreno fértil para explodir o mercado de NFTs e, entre aspas, a criação, bem entre aspas, que já existe há muito tempo, do metaverso. Que é um nome bonito que arrumaram, o negócio já tem um tempão, né? Vamos falar a verdade. Na verdade, o metaverso é muito mais embaixo, né? Só quem sempre fala que é aquele óculos de realidade virtual, é um mundo, né, invertido, jogador número 1. Cara, quem joga jogos com interação online há anos sabe que o metaverso já existe. Sim. Ué, League of Legends. Mano, é aquilo. Second Life é muito antigo. Vários jogos que você tinha a opção de comprar NFTs, agora o nome está na boca do povo, né? Porque, cara, ok, NFT veio com uma complexidade muito maior para que você consiga ter acesso e de uma segurança maior. Só que aquilo ali já era um bercinho do que iria vir a ser um NFT. Você comprar, por exemplo, a luva de um jogo. Uma arma do Counter-Strike, algo nesse sentido. Exatamente. Então, meio que já estava ali, agora o negócio deu uma acelerada de vez. Tipo, existe o sanduíche, que sempre existiu, e virou o sanduíche gourmet. É diferente. Botar gourmet, botar metaverso em NFT,
muda totalmente a complexidade, o nome, o valor muda, né? Mas só que eu acho que como a gente está falando, o mercado em maturação, tem muita só que eu acho e outra, né? Não vamos longe, cara. O Facebook anunciar metaverso, os caras não estavam há 6 meses atrás nisso, ó. Isso já existia há muito tempo, pelo menos uns 4, 5 anos, os caras já estavam nessa labuta há muito tempo. Não foi algo novo, já existia. Sim. Né? E só está sendo mais acelerado agora porque a gente está na tecnologia do caramba, né? Mas eu vou te falar, uma velocidade muito grande. Posso estar errado, mas eu acho que em 2022 a gente vai passar por um período de amadurecimento aí desse mercado bem pesado, que talvez o que teve de oba-oba aí, de tudo subindo loucamente, vai vir com uma correção forte, mas é natural. Igual você estava explicando, quando teve aí o boom do Bitcoin, vinha uma correção, natural também, que agora com os NFTs subindo loucamente, aí vai chegar um momento que vai cair. Por exemplo, vamos pegar duas coisas aqui distintas. O Bitcoin foi criado há 12 anos atrás, uma revolução. Ele é a revolução, ele está sendo a revolução, mas ele está indo a passos, né? Ainda está indo, né? Ou quando, sei lá, o drone foi lançado, agora acabou, vou fazer a entrega de drone, estou esperando até hoje aparecer um drone do iFood lá. Essa conversa existe há muito tempo, cara. Sim. Então isso vai ser uma coisa assim que vai demorar, eu acho que vai demorar a ser maturado ainda. Com certeza. Ou algo que precisa acontecer para a galera realmente entender que aquilo faz sentido. Vamos lá, pandemia. Já existia reunião online, poderia fazer reunião online, vender pelo WhatsApp. Nossa, eu lembro a dificuldade que eu tive em 2019, final de 2019, para convencer um cliente meu do interior do Maranhão a fazer uma reunião por vídeo. E na época eu já usei o Zoom, já usei os recursos ali, mas juro que foi uma dificuldade, cara. Hoje em dia tem cliente que fala, não, na mesma cidade. O cara tá na casa dele, eu tô no meu escritório, 10 minutos de distância, podia ir lá, o cara, não, fazer de casa. Tá bom demais. Precisou acontecer algo para virar comum. Será que talvez vai acontecer algo, não, claro, nessa magnitude, mas algo que vai realmente forçar a gente a utilizar isso? Bom, eu acho que só com o tempo a gente saber, né? Só o tempo. A gente tem um episódio hoje já, né? Não, tá faltando uma última coisa para a gente encerrar, que você vai ter que me falar qual que é a sua previsão para 2022. Você só pode escolher uma previsão. Uma previsão? O que você acha que vai acontecer ano que vem? Que assim, 2022, no final, a gente vai gravar e vai pegar essa parte que lá, o Varela falou. Eu quero estar errado, mas a minha previsão acho que o Lula vai ser eleito. Você acha que o Lula vai ser eleito? Eu quero estar errado, mas a previsão é essa. Daqui um ano eu vou estar, na verdade não vou estar aqui, vou estar em Miami já, tranquilo. Mas eu acho que a previsão é essa. Tá. Tá bom. Tá bom? Não tá tão bom assim, não tá tão bom, mas eu acho que sim. Mas é o que temos. E a sua previsão? Cara, vou te falar a verdade. Eu acho, de verdade, que o Bitcoin bate mais uma... 100 mil? 100 mil, não, o número exato... 2022, cara. Cria uma média, nem 100, nem 70, que tá próximo, né? Digo assim, o próximo... Eu não digo que ele termine em 100, mas eu acredito que em algum momento do ano ele pode bater 100. Eu acho que ele vai bater 100. Eu acho. Que tem muita coisa para acontecer aí no mundo como um todo, e eu acho que as pessoas estão cada vez mais reconhecendo o Bitcoin como um ativo que faz sentido, sentido e que vai ser uma saída por conta dessa inflação global aí, câmbio estressado. Eu acho que China ano que vem vai dar mais trabalho ainda para os Estados Unidos. A gente vai estar... Nossa, ano que vem vai ser Se 2021 foi um ano de emoções, meu amigo, tá 22. Aguarde que 22 está apenas começando aí. Dia 22 de... Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. 22 de dezembro, né, de 2021. Deixa eu ver... 22, que dia que vai ser? Vamos gravar nesse mesmo dia, para a gente poder... Vamos, exatamente 22. Um ano. A gente vai dar na quinta-feira de semana que é quinta-feira de um 22 aí, que vai ter, de dezembro de 2022. Quero duas coisas, que eu esteja errado e que você tenha batido a previsão.
Eu vou com a velhinha aqui, ó. Agradecendo. Fechou. Vamos ver. Bitcoin a 100 mil dólares. E, puta, Lula eleito, cara. Quem Talvez sabe? até com a camiseta do Brasil, que o Brasil pode ter ganhado a Copa do Mundo, né? Que vai ser no final do ano, né? Cara, eu queria muito, mas essa é uma previsão que eu também não Não é arrisco. isso, não. É uma surpresa. Capaz, do jeito que tá, meu amigo, sei lá, Senegal ganha a Copa do Mundo. Honduras. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Obrigado por vocês Valeu que demais, ficaram com a galera. gente aqui nesse ano de 2021. Foi o ano que a gente começou Muito aqui com o obrigado. podcast. Em 2022 a gente vai trazer bastante conteúdo para vocês. Podem deixar aqui nos comentários as previsões que vocês têm para o ano de 2022. A gente também quer saber, né, galera? Contem pra gente o que vocês esperam em 2022. E a gente se vê no próximo domingo, quando tiver um novo episódio. E todos os domingos desse ano a gente vai ter episódio novo para vocês. Fechou? Valeu, Tamo galera. junto. Até a próxima. Tchau.